Bom, pessoal, vamos agora fazer essa outra questão aqui, questão 42 do livro, que é a questão que aparentemente é mais completa, assim, para a gente fazer toda a análise de constantes e de erros de estado estacionário. Então, o que ele pede aqui são essas letras, né, A, B, C, D, E, para cada uma desse sisteminha aqui mostrado na direita. Então, vamos começar inicialmente considerando esse sisteminha aqui, esse sistema de cima. E aí, a primeira coisa que ele pede, letra A, é qual é o tipo do sistema. Então, percebe-se que a gente está tratando de um sistema de realimentação que não é unitário. Então, a gente precisa converter esse sistema em realimentação unitária, que é o que a gente conhece para descobrir aquelas constantes, Kp, Kv e Ka. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? Bom, primeiro a gente precisa colocar daquele jeitão lá, que é inserindo, puxando daqui, né? Opa, peraí. Puxa daqui para a entrada, puxa um menos um e puxa um mais um. Só que aí esse mais um eu posso dizer que ele é menos um e menos um aqui, negativo, né? E esse aqui vai ser positivo. Bom, deixa eu colocar esse garrancho de uma forma mais... Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Aí 10S mais 10 S mais 10, como é que é? E S mais 2 embaixo. S mais 2. E aí a gente tem uma realimentação que não é unitária de quanto? S mais 4. Então aqui embaixo eu vou ter uma função de transferência S mais 4, que é aquele H, né? Que vai realimentar... Opa, que é isso que eu fiz? Que vai realimentar o sistema negativamente. Certo. E aí como é que a gente faz? A gente puxa daqui para cá, puxa um menos um e negativo aqui, que vai dar mais um, né? E puxa o menos um para cá, que aqui vai ser positivo. Pronto, para não alterar nada no sistema, não fiz? Não alterei nada. E aí aqui, esses dois eu vou considerar eles como em associação em paralelo e vou poder somar eles, que vai dar S mais 4 menos 1. Então S mais 4 menos 1 vai dar somente S menos mais 3. Pronto. E negativo, né? Negativo como está aqui. Certo. E agora, o que a gente pode fazer é, lembrando que aqui eu posso separar esse somador, posso separar em dois somadores. Esse aqui pode vir para cá, eu posso ter um outro somador aqui, que vai receber esse sinal vindo do menos 1 aqui. Então vem o sinal direto para cá, a gente tem aqui positivo, né? Pronto. Ou seja, vai entrar aqui
menos o sinal que vem da saída, menos C. Ok, então, feito isso, nós podemos visualizar melhor essa associação aqui. Quer dizer, essa associação não, né? Essa realimentação, onde está entrando aqui o sinal V, que eu não sei quem é, mas não importa. E aí a gente pode fazer o equivalente dele utilizando aquela formulazinha que a gente tem, que é o equivalente, que eu vou chamar de Q, é a função transferência de cima sobre 1 mais a função de transferência de cima vezes a de baixo. Então a gente tem que esse Q, ele é a função de transferência de cima é 10 S mais 10 sobre S mais 2 sobre 1 mais isso aqui tudo vezes o H, que é S mais 3. Então, vezes S mais 3. Esse 1 aqui, ele pode ser convertido nisso. Então, é a mesma coisa. Que aí vai me permitir... Isso aqui é maior, né? Vai me permitir cancelar esses denominadores. E no final das contas vai ficar só Q é igual a 10 S mais 10 sobre S ao quadrado mais 2S mais 10S ao quadrado mais 30S mais 30, não, peraí, mais 100S mais 300, é isso mesmo? Espero que seja isso mesmo. Certo, então o que nós obtemos é essa função de transferência aqui. Então tudo isso pode ser transformado naquele Qzinho lá. Então, naquele Qzinho lá. E aí nós temos que esse V aqui, na verdade, é o erro, que é R menos C. Bom, na primeira análise que a gente faz aqui, dessa função de transferência aqui, a gente percebe que se eu fizer S igual a 0, para saber se o 0 ele é raiz desse denominador, então a gente percebe que substituindo todos os S por 0, vai sobrar um 300 aqui. Ou seja, não consigo zerar esse denominador substituindo o S por 0. Logo, o 0, né, o 0 não é polo dessa função de transferência. E se ele não é polo, então quer dizer que eu tenho multiplicidade zero. Ou seja, é tipo 0 que eu tenho. Isso aqui é um 0.
Bom, se eu tenho tipo 0, aí a gente vai começar a fazer a análise que ele pede da questão, que é o seguinte. Diga o tipo do sistema, letra A. Então, a gente descobriu que é tipo 0. A letra B ele pede o seguinte, ele pede a constante de erro estático apropriada. Como assim a constante de erro? Ele pede KP, KA, quer dizer, KV e KA. Isso se alguma delas forem constantes. Ele quer saber esse valor. Claro que se for infinito, ou se for zero, mas zero também ele quer, né? Ou não? Zero eu acho que também ele pede. Ou constante. São essas três possibilidades. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Bom, para KP, a gente lembra que para encontrar KP eu tenho que considerar uma entrada degrau. Uma entrada degrau, eu tenho a função de Laplace 1 sobre S, aqui vai ficar 1 mais G, quando S tende a zero. Esse S corta, então eu vou ficar só com, no final das contas, 1 sobre 1 mais G quando S tende a zero. Esse cara aqui que a gente chama de KP. Vamos ver se ele vai dar uma constante. Então, o que é que a gente tem de KP? A gente tem um limite, quando S tende a zero, na verdade não é G, né? É Q aqui. Que a gente está tratando com a função equivalente que a gente fez, a função de transferência equivalente. Q. Então, vamos ver, se S tende a zero, vai morrer tudinho, vai sobrar 300 embaixo, como a gente tinha visto, morre todos esses S aqui, sobra 300 embaixo. E em cima morre esse S, vai sobrar 10. Então vai ficar 10 vezes 10, 100 sobre 300, que vai dar 1 sobre 3. Então, limite de Q, isso aqui vai dar 1/3. Pronto, então uma constante. Achamos uma constante para KP, que é 1/3. O que acontece com KV? KV, a gente tem a mesma coisa, só que aqui eu tenho como entrada uma rampa, e aí a transformada de Laplace da rampa é 1 sobre S ao quadrado. Esse S corta com esse 2 aqui em cima, vai ficar só S. E aí, esse S eu posso descer, vai ficar aqui S mais SQ. Não é isso? Todos esses elementos com S tendendo a zero. Então, 1 sobre S tendendo a zero fica 1 mesmo. S com S tendendo a zero vai para zero. Então, isso aqui vira zero. E aqui a gente faz a análise da gente, né? O que mudou agora é que entrou esse S. Então, vamos colocar esse S aqui na história. E aí a gente chama isso aqui de KV. O que acontece se eu coloquei agora esse S? Se eu colocar esse S aqui, para mim melhor, deixa eu copiar isso aqui tudinho. Copiar. Eu coloco aqui embaixo. Então eu tenho, isso aqui é o Q, e vai ter um Szinho aqui, ó, multiplicando. Aí perceba, como aqui no denominador eu não tenho nenhum polo na origem, ou seja, não tenho nenhum S menos zero, né? Ou seja, S mesmo. Para poder cortar com esse S daqui, aí o que acontece? Como eu não tenho esse S, eu vou acabar permitindo que quando esse S aqui for tendendo a zero, isso aqui todo no numerador vai zerar.
E todo numerador zerando, o que acontece é que eu tenho esse limite tendendo a zero. Logo, meu KV vai dar zero. E se meu KV der zero, esse erro vai para o infinito. Não é assim? Bom, eu tenho KV, deu zero. E esse KA também fazendo a mesma análise vai dar zero também, né? Fazendo a mesma análise, só que aqui vai ficar S ao quadrado, aqui S ao quadrado e aqui S ao quadrado. Que aí esse S tende a zero, vai zerar novamente aqui o numerador também. Certo? Então o que a gente tem? A gente tem que a única constante que não foi zero, foi diferente de zero, foi esse KP aqui, que deu 1/3. O que mais que ele pede? Ele pede o seguinte, ele pede a entrada para que eu tenha um erro constante. Então, a entrada para que eu tenha um erro constante, perceba, nesse caso que a gente encontrou KP, a gente tem que o erro todinho ficou 1 sobre 1 mais KP, que é a mesma coisa, né, que aquele limite de G com S tendendo a zero, que a gente encontrou. A gente encontrou que foi 1/3. 1/3. E aí, no final das contas, eu tenho que o meu erro de estado estacionário deu 3 sobre 4. Pronto. Então, a gente tem que, para que o erro tenha dado uma constante, eu precisei que a entrada tenha sido um degrau. Pode ser um degrau unitário, pode ser qualquer outro degrau. Pode ser, por exemplo, 40 UDT, que mesmo assim o erro de estado estacionário vai dar uma constante. Certo? Entretanto, se a gente tivesse, como a gente fez a análise, né? Se fosse, por exemplo, uma rampa, e aí a gente tinha que para uma rampa o erro é 1 sobre KV, e a gente viu que esse KV ia tender a zero, e isso aqui tudo ia dar infinito. E no caso de uma parábola, a gente tem que o erro é 1 sobre KA. E aí também a gente viu que esse KA ia tender a zero e tudo ia dar infinito. Ia tender a infinito. Então, a única forma de ter um erro constante é colocando como entrada um degrau, que aí eu vou ter meu KP igual a 1/3 no caso do degrau unitário, né? Se fosse, por exemplo, como a gente tinha visto, 40 UDT, que é um degrau, mas não é unitário, a única coisa que ia mudar era colocar aqui 40, certo? A única coisa que mudaria é isso. E aí eu ia ter aqui, ia ter 120, não, ia ter 30, né? Ia dar aqui no final 30. Se não me engano é isso mesmo. Pronto. O que mais que ele pede na questão? Ele pede para calcular o erro do estado estacionário para uma entrada unitária
Ah, certo. Ele pede, porque aqui, lá na letra C, a gente descobriu qual era o tipo de onda, né, de entrada, que faria com que o erro fosse constante. E a gente descobriu que era um degrau. Mas aí ele pede quanto é que fica realmente o erro do estado estacionário se for um degrau unitário. E aí, se for um degrau unitário, a gente tem encontrado já para um degrau unitário, né? Degrau unitário, isso aqui ia ser 1, e aqui ia ficar 3 quartos. Então, esse é o erro do estado estacionário para o caso de um degrau unitário. E aí, na letra E, ele pede o valor... Como é? O valor do estado estacionário atual, né? Não é isso que ele pede. Aí eu não sei não. Bom, mas está dado o recado. Pelo menos até a letra D a gente fez a análise todinha e é esse tipo de questão que tem grandes chances de cair na prova. É questão que tenta englobar todos os conceitos para você fazer conta e encontrar resultado. Certo? Então eu espero vocês para a próxima aula de lugar das raízes. Até mais, pessoal.